Fala boleiro, fala boleira, está começando mais uma live do Boleirando na sua noite de quarta-feira. Temos bastantes assuntos para comentar sobre o futebol e o tema de hoje a gente já anunciou aí que vai ser essa polêmica das transmissões que tem acontecido aí nas últimas semanas, desde que o Flamengo não assinou o contrato com a Rede Globo de televisão para transmitir seus jogos no Carioca, e aí já vem aí desde então um problema sério aí com a participação do Flamengo nos outros times, de como é que vai mudar tudo, se muda, não muda. Então a gente está esperando aqui o Marcelo entrar para a gente começar esse papo sobre essas polêmicas, né, das últimas semanas, o Flamengo cobrando... Pera aí, Marcelo tá entrando aqui. Atual para a galera assistir a live deles, hoje, principalmente hoje, né, todo esse embrulho do... Ih, Marcelo Salve, tá chegando aí? Fala, meu salve, salve. goleiro! Fala, boleira. Estamos aqui mais uma vez com vocês na live de quarta, agora live de quarta, né? E Só vamos que hoje. vamos, vamos que vamos. Então vamos que vamos, como eu estava falando aqui, Marcelo, falando um pouquinho do tema de hoje, do assunto de hoje, essa polêmica das transmissões, eu acho que nada melhor, não teve um dia melhor para a gente fazer essa live, né? Porque eu acho que hoje explodiu uma das maiores questões de transmissão que a gente tem aí nos últimos tempos, nas últimas semanas. Acho que a gente escolheu o dia certo para a gente fazer, né? Inclusive, continua rolando, né, essa confusão, se bobear enquanto a gente está aqui na live, muda coisa, entra nova decisão, então o pessoal que está assistindo aí vai ter que ser nossos olhos e ouvidos, né, enquanto a gente está aqui na live, para ir passando aqui nos comentários tudo que está acontecendo, se mudar alguma coisa nessa uma horinha de live aqui. Mas seu recado inicial aí, Marcelo. Exatamente, só complementando que realmente é um tema que está em alta, né? A gente está nesse período em que, primeiramente, um salve para a galera que está assistindo, Germano, que está sempre aí com toda a sua irreverência, acompanhando nossa live. Salve também, Mariana. Salve também, deixa eu ver quem está aqui. Deixa eu abrir aqui. Essa galera entrou uma página aqui também de futebol, mas eles já saíram, daqui a pouco eles estão de volta. E realmente, cara, esse tema tá em alta, tá muito em alta. Inclusive ontem eu fui jogar um basquete e eu comentando com um amigo meu, o cara tava passando, ele entrou no assunto também, que ele era flamenguista. Esse meu amigo também flamenguista, né? Aí ele, não, que amanhã não é justo a Globo passar, que a Flá TV tem que passar também, tem que ser uma parada mais democrática. Troquei ideia com meu cunhado flamenguista também sobre isso, porque é sempre bom, tu ouvir a opinião agora dos caras também, porque a gente não torce Flamengo, então é bom ter esse tipo de opinião vindo da parte dele. Salve, Cardoso, tamo junto, pai. É nóis, camisa linda, pô, Ah, maravilhosa, muito obrigado. realzão. Peraí, tá falando de qual? É a minha ou a tua? Pô, certeza que é a minha, né? Ah, Esse time maravilhoso, líder do Campeonato Espanhol com autoridade, inclusive, Sérgio Ramos, te amo, melhor zagueiro do mundo. Me perdi, né? Me perdi todo. Vamos lá. Vamos lá, então, a gente vai dar nossa opinião, nosso parecer sobre o que está acontecendo, né, no futebol carioca, no futebol brasileiro, com toda essa polêmica que está envolvendo as transmissões ao vivo, os clubes cobrarem, né, pelo que não deveria ser cobrado, né, para o torcedor, ainda mais nesse período que a gente vem de uma quarentena, de uma pandemia em que muita gente perdeu o emprego, então nesse pique. Então vamos que vamos, a galera que está assistindo, se tiver alguma novidade, a gente não vai poder sair agora para ver, então é como o Daniel falou, vocês vão ter que ser os nossos olhos, ouvidos, cabeça, ombro, joelho, pé e vamos que vamos. mas o importante é que saia, veja a informação e volte, né? Porque senão não adianta nada. Tem que Isso ficar aí. aqui ligado na nossa live, porque com certeza é a melhor coisa que tem para assistir nesse horário. Por mais que esteja passando o jogo do Exatamente. Barcelona, né? Mas como é na Fox Premium, então fica meio difícil de ver. Inclusive, ó, já bate até com o nosso assunto, né? De inventarem uma Fox Premium aí da Exatamente. vida e quase ninguém conseguir ficar vendo o Campeonato Ó, Espanhol. e já vou lançando uma polêmica aqui, ó. Fox normal já é ruim, ainda inventaram de colocar um canal a mais. Que vacilo. Acho que todas as séries que passem lá, eu acho que não vi nenhuma boazinha, não, né? Mas tudo bem. Eu falo, eu A falo gente tá, a Fox gente tá Sports. fugindo do assunto de novo. Ah, o Não, Fox ok. Fox Lucas mandando Sports. um salve aí pra mim, ó. Valeu. Pode Tamo seguir junto, aí. galera. Então,
Nossa, os dogs não estão me ajudando ali. Vamos lá. Não, se aparecer É, cachorro aqui na live vai ser melhor ainda. a audiência sobe, né? A audiência sobe, é cachorro fofinho, melhor do que ficar olhando para nossas caras. Inclusive, empresas aí de cachorros patrocinem nós. Fox, patrocina nós também, você levar pro coração. Empresa de cachorro? Que isso? Empresa que vende cachorro, tráfico de cachorro? Que isso? Não, pô, empresa que vende ração, essas paradas assim, veterinário. Inclusive, né, um hashtag queremos um patrocínio, estamos aí na procura. Vamos que vamos. Bora resenhar. Vidas. Ah, Cardoso, já tocou a vinheta? Vamos Vinheta é tocar a só vinheta. amanhã. Só amanhã, só amanhã. Vamos tocar a vinheta daqui a pouco tem gravação também. Então, a gente já vai emendar, né, o nosso Já assunto que hoje vai tá debater com pegado. vocês. Inclusive, a opinião de vocês pode ser pertinente para nossa gravação, pode ser que algum ponto a gente esclareça lá, a gente coloque em aberto lá. Inclusive, é isso, né? Tá a cargo de vocês. A gente quer que seja uma live bem dinâmica, que vocês falem, mandem perguntas, a gente interaja com vocês, dê a opinião de vocês sobre o que está acontecendo, essa questão das live streams, dos times cobrarem, da polêmica do Flamengo com o Maicúdio, entendeu? Vocês deem a opinião, a gente vai comentando em cima e dando nossa opinião também ao mesmo tempo, sabe? Vou passar a bola para o Daniel para ele dar a opinião dele primeiro, depois eu passo a minha tréplica sobre o que ele falar, né? Se eu vou concordar também, enfim. Queria saber de você, Daniel, qual a sua opinião sobre a questão do Flamengo, né? Que foi mais recente ter cobrado, acabou não dando certo, né? A plataforma não suportou, mas qual foi a sua opinião do movimento da diretoria do Flamengo em cobrar pela transmissão, sendo que anteriormente já havia feito transmissões que deram certo com milhões de pessoas doando pelo Superchat, né? E acompanhando no streaming e ultrapassando números astronômicos e absurdos. Queria saber a sua opinião sobre isso. Então, como você já falou, né, Marcelo, nosso programa de amanhã está totalmente ligado com o assunto que a gente vai debater hoje, só que amanhã a gente vai trazer em termos mais técnicos, né, sobre como funciona esse modelo de distribuição de receita, de contrato televisivo aqui no Brasil, né? Hoje é mais realmente essa resenha, principalmente para falar do que tem acontecido nas últimas semanas. E a gente sabe que essa confusão toda, né, como eu estava falando antes de você chegar, começou lá no início do ano, quando o Flamengo acabou não renovando o contrato do Carioca com a Globo e acabou que os jogos do Flamengo não puderam ser transmitidos, né? Porque para você, de acordo com a antiga, não sei exatamente como é que está a legislação atual, né? Porque tem essa nova MP aí deu uma mudada, mas para você transmitir um jogo você precisava da anuência do time mandante e do time visitante, né? E aí não dava para a Globo transmitir o jogo do Flamengo porque não tinha contrato com o Flamengo, né? Tinha que ter contrato com as duas equipes, permissão das duas equipes para poder passar, né? E aí no início do ano acabou estourando isso, né? A Globo não podendo transmitir jogos do Flamengo passando só lá na Flá só por áudio, só via quem ia no estádio mesmo. Só que nessa situação da pandemia, né, mudou, né? Porque agora mais ninguém vê, mais ninguém poderia ver, porque ninguém mais está no estádio, e Exatamente. aí a gente teve, o Flamengo, né, teve que arranjar novas alternativas de conseguir. E aí teve essa fatídica MP lá, que o presidente do Flamengo foi até Brasília para conseguir sancionar com o presidente do Brasil, que deu o direito, mudou, né, os direitos de transmissão. É uma MP, né, só é válida por 60 dias até o Congresso votar, mas está em vigor, então está valendo. Que agora só o mandante, né, se você tiver a anuência do mandante para poder transmitir, independentemente se tiver contrato ou não do outro time, pode ser transmitido. E aí o Flamengo fez esse primeiro jogo na Flá TV, foi um sucesso, mais de 2 milhões de visualizações ali simultâneas, teve bastante gente doando, né, ali no chat ali do YouTube, teve muito engajamento, uma das maiores lives, e aí depois o Flamengo chega e simplesmente fala, eu vou cobrar no próximo jogo, né, contra o Boa Vista, que o Flamengo cobrou, foi contra o Volta Volta Redonda. redonda. Volta Redonda. Eu vou cobrar. E aí você para e pensa, ué, gente, eu acho que isso é um tipo de traição da diretoria. Porque não é que é errado cobrar. Dependendo, você até poderia cobrar para frente, mas com planejamento, avisando, a gente a partir de agora vai fazer isso, porque a gente não tem tal contrato da Globo, a gente precisa ganhar dinheiro em cima dessas transmissões. Então, porque R$ 10, cara, R$ 10 é um dinheiro razoável. Acho que a maioria das pessoas com acesso à internet conseguiriam.
pagar, dar ali, fazer aquela doação, é mais barato que o ingresso, mais barato que um premier. Só que o jeito que a diretoria fez do Flamengo foi uma coisa que ficou parecendo como se fosse uma traição com a torcida do Flamengo, porque o torcedor vai lá, enche a Flá TV, faz lá a festa toda, um monte de gente, recorde sendo quebrado, e aí no dia seguinte, não, vai ser cobrado R$ 10 e vai ter que ser lá no outro, eu nem sei como é que fala o nome do outra plataforma aí, tu falou, repete aí, só para aprender como é que fala. Maicujo. Maicujo. M-I-C-U-J-O-O. Aí coloca lá no Maicujo, aí um site relativamente pequeno, não suporta, e acabou acontecendo o que eu acho que a maioria da pessoa que ia acontecer, que a Flá TV acabou liberando, né? Porque, sim, cara, era meio óbvio, a torcida do Flamengo a gente sabe que é muito grande, e há muita gente em massa, e o Maicujo não é um grande site assim conhecido aqui no Brasil. A gente já pensa assim, esse site não vai suportar tanta gente. E para você ter uma ideia, eles soltaram, né, os números da transmissão. Ó, naquele jogo, no primeiro jogo que foi transmitido na Flá TV, teve 2.500.000 de visualização simultânea, 14 milhões no total lá. Foi vendido 95 mil ingressos, né, para o Maicujo. Olha a diferença. Faturaram ali em torno de 1 milhão e pouquinho. Mas olha a diferença de público. Você está tirando o público, você está reduzindo o acesso da sua torcida ao seu jogo. Então, para mim, foi uma estratégia completamente errada de todos os pontos de vista, que eu não sei como o presidente do Flamengo conseguiu se manter na frente da empresa e defender o indefensável, que, gente, não tem nem sentido o que ele fez. Ele, de um dia para o outro, resolveu falar, vou cobrar e vocês que se virem aí, vocês pagam, e com a desculpa de que é para ajudar o Flamengo. Se fosse realmente para ajudar o Flamengo, eu botava na Flá TV, mais gente, mais torcedores tendo acesso, né? Porque os torcedores nesse início do Campeonato Carioca não puderam ver, né? Infelizmente, só puderam escutar, então tiveram que ir ao estádio. Já tiraram essa plataforma, né? Que é a TV aberta, que alcança tantas pessoas Brasil afora. E de repente, de uma hora para outra, eles acabam cobrando. Então, achei que foi uma decisão completamente equivocada, né? A decisão que eu acho que uma diretoria tão profissional, né, tão competente do ponto de vista do futebol, eles poderiam ter percebido que ia pegar muito mal entre as torcidas, eu vi eles fizeram a torcida inteira comprar briga com o Brasil inteiro, com a Globo inteira, e aí eu vi depois aqueles influenciadores lá de Twitter que tanto defendiam o Landim, as decisões de romper com a Globo, de bater de frente. Aí conseguiu desagradar até os caras que eram os mais fanáticos, né? Então, eu acho que foi uma decisão completamente estapafúrdia, né? Para falar aqui uma palavra diferente. Não, então, pegando o seu gancho, eu concordo contigo nesse ponto. Novamente, né, eu queria agradecer a audiência que está acompanhando aí a gente. A gente já vai ler os comentários de vocês, vou só dar um adendo aqui, comentar sobre o que está acontecendo também, paralelo a isso. Porque, realmente, cara, é hora de dar na goela, como diz o Neto, e dar na goela da diretoria do Flamengo, porque foi um gol contra total da diretoria do Flamengo. A gente sabe que a gente vem de um cenário que não é favorável para muita gente. Muita gente perdeu o seu emprego, muita gente não tem nenhum tipo de renda agora, tem uma galera que é autônoma, então é difícil conseguir uma renda, e o Flamengo lança na sexta-noite, se não me engano, a nota que ia ser cobrada e tal, aí você teria só tipo, um dia e meio para poder correr atrás de arrumar um cartão de crédito, porque não tinha como pagar em dinheiro também, era só cartão de crédito, então complica muita gente, nem todo mundo tem um cartão de crédito, nem todo mundo está com seu emprego, muita gente perdeu o emprego nessa pandemia, então é difícil, cara. R$10 para você assistir o jogo pode ser acessível, mas para outra pessoa não é. E o futebol é um esporte que é um esporte que sempre foi do povo. Antigamente você pagava R$1 para ir na geral do Maracanã e ver o jogo no estádio. Hoje eles cobram R$10 por streaming. Isso não existe, pô. Hoje no estádio R$10 é alguma coisa para você comer. Exatamente, pô. Pô, até mais às vezes, pô. Eu costumo tomar cerveja no estádio às vezes e pago mais caro que isso, dentro do estádio, né, no caso. E, cara, é muito complicado quando você olha por esse ponto de vista, porque são 2 pesos, 2 medidas. Você não enxerga o lado da sua torcida, que é o lado popular, que é o lado que sempre teve ali, que é o lado que, independente de tudo, vai continuar ali. Mas esse tipo de coisa afasta o torcedor. E todo mundo sabe, isso aí é um clichê, todo mundo diz, e é a maior verdade. Futebol, a torcida é o maior patrimônio de um clube. O torcedor sempre vai ter a razão. O torcedor sempre tem que ser a prioridade daquele clube. Não existe. O clube, o que mantém o
manteve ele grande, o que mantém ele relevante, o que mantém ele ali disputando títulos, tendo todo o seu papel importante no futebol, é a torcida que está ali abraçando, que está junto ali. E eu, como vascaíno, fiquei chateado. Não foi meu time que cobrou, mas eu fico chateado porque eu tenho muitos amigos que são flamenguistas, familiares que são flamenguistas, e sei o quanto deve ter sido ruim tu ver seu clube querendo cobrar para assistir um streaming num momento que não é nada favorável. Com tudo isso sendo contra os princípios básicos do que é o futebol, que sempre foi um esporte do povo, sempre foi um esporte que alegrou muita gente, né? Em momentos em que a gente vive hoje, por exemplo, em que a tensão está à flor da pele com a questão do vírus, do desemprego, o nosso país indo de mal a pior com esse desgoverno. Então, o futebol ele sempre esteve ali para ser o nosso alívio, ser o nosso momento de descontração, o nosso momento de diversão. E é complicado quando executivos e corporativos queiram ganhar dinheiro com isso, né? Se aproveitando do amor do torcedor, porque a gente é passional, o ser humano é passional, o torcedor é mais passional ainda. Eu comentei até com o meu cunhado, que é flamenguista, ele me disse a mesma coisa, que realmente pode ter sido uma ideia que foi visionária, que eles pensaram à frente do tempo deles, mas foi no momento totalmente errado, pô. E é aquilo também, eu não excluo a possibilidade de você ter outras possibilidades de assistir futebol. Foi como eles enxergaram, a questão do streaming. Mas é aquilo, não faça com que essa possibilidade seja uma possibilidade limitada. Você não pode fazer com que a única possibilidade seja assistir no meu streaming, no MyCud, no caso. Você pode passar no seu streaming com comentários de flamenguistas, pode levar um ídolo para comentar junto ali também, e pode passar na TV para quem só pode assistir na TV, entendeu? Nem todo mundo também vai ter um notebook, um acesso à internet para assistir, um computador, uma Smart TV, entendeu? Tem a galera que é do rádio, que é da televisão simples, então você tem que atender a todo tipo de torcedor, não pode limitar. É claro que o torcedor que tem um poder aquisitivo maior, que pode ser sócio, ele vai ajudar o clube financeiramente de uma maneira melhor, mas não necessariamente ele é um torcedor melhor por isso. Todo torcedor é igual, independente dele poder ajudar ou não. Tem um torcedor que é fiel, que ele chora assistindo o time jogar, que ele fica chateado quando perde, que ele apoia para o time ganhar, e ele não tem condição de ir ao estádio, de pagar um streaming, de virar sócio, mas ele tá ali, ele veste a camisa quando dá, ele junta o dinheiro para comprar um produto oficial do clube, ele faz um monte de sacrifício para poder ir pelo menos 1, 2, 3 vezes no ano no estádio. Eu conheço muito torcedor que é assim, pô, já fui um desses torcedores também. Eu sei como é, pô. Então é muito complicado. Como fã de futebol eu falo isso, é muito complicado você ver pessoas que pouco entendem do que é ser um torcedor de verdade, querendo se aproveitar da paixão de torcedores de verdade. Então eu fico muito chateado com isso, eu acho que é um descontentamento quase que geral. Eu vi torcedores do Flamengo prestando nota oficial contra o posicionamento, né, a atitude da diretoria do clube, e, pô, dei like, mesmo não sendo meu time, dei like, apoiei, amigos que vieram comentar comigo, eu dei total razão para eles sobre isso. A gente está aberto a debate, a gente está aqui para debater também, usar da nossa opinião, da nossa vivência no futebol, que a gente sabe até hoje, para falar sobre isso com vocês, porque é um assunto que, assim, tá em alta, né? A gente pegou esse gancho para falar e, infelizmente, é algo ruim, né? É algo que perdi a palavra aqui. É algo que é nocivo ao futebol, porque prejudica quem está começando a acompanhar o futebol agora, prejudica a galera com poder aquisitivo menor e prejudica a classe que é a favor do futebol para todos, né? O futebol do povão. Tem um texto que eu publiquei há 2 anos atrás no Facebook do Boleirando, quando a gente estava começando o projeto, que diz muito sobre isso. O nome do texto é Ladrão. Levar o futebol do povão. O podcast que a gente vai gravar, que vai ao ar amanhã. E, cara, para mim é um dos melhores textos que eu já escrevi na minha vida. Tenho o hábito de escrever. E diz muito sobre isso, sabe? É a elite querendo se apropriar de um espaço que não é deles. Também é deles, porque é um espaço de todos. Mas não é um espaço que é só deles. E parece que os clubes não entenderam. E é aquilo também que eu vi que foi muito pertinente, um torcedor que eu não me recordo quem foi, eu vi no Twitter. Ele comentou: a gente ganhou tudo ano passado, a nossa diretoria tem uma série de acertos, mais acertos que erros, mas não é porque a gente ganhou tudo que a gente ia passar pano para os erros dessa diretoria, entendeu? E eu super fui a favor deles, mesmo não sendo flamenguista, porque realmente o ponto é esse. Você pode errar
acertar em muita coisa, mas se você errar em coisas que são pertinentes ao torcedor, em coisas que afetam diretamente aquele torcedor, aquele grupo, aquele movimento, você tem que ser cobrado por isso, pô. Eles são totalmente certos. Exatamente. E, assim, fica, às vezes parece ser meio difícil, né, da galera acabar separando uma coisa da outra, porque, por exemplo, você, a gente não é Flamengo, né? Eu sou fluminense, você é Vasco, e fica parecendo muito Sim. que é uma crítica, que, eu quero criticar o Flamengo porque é meu rival. Mas não é, porque nesse caso acabou sendo com o Flamengo, né? Então, se fosse com o Fluminense, eu ia ficar pé da vida se o cara chega e fala. E eu sou sócio, eu não pagaria nada, mas eu ia ficar pé da vida se o cara chega e fala: do dia pra noite, não, eu vou cobrar R$ 10 pra você assistir o jogo online. Ou então, eu acredito que você faria a mesma coisa se o Campelo fizesse a mesma coisa lá no Vasco. Não é questão aqui de ser um time ou outro, é porque nessa questão acabou sendo o Flamengo. Então, a gente acaba criticando porque foi o Flamengo que tomou essa ação. E muito me surpreende, principalmente de vir do Flamengo, porque o Flamengo é um time com uma torcida enorme. Dizem aí que tem 40 milhões, 35 milhões, sei lá, de torcedores, espalhado pelo Brasil inteiro. É um país um time com dimensão nacional, né, em questão de torcida. E você colocar só ali para aquela bolha de 90 mil pessoas que compraram ingresso, para mim é uma maluquice. Eu acho que o que você pode arrecadar, você transmitindo numa live da Flá TV, que você pode arrecadar ali tendo 2 milhões de pessoas, o lucro que você vai ter depois, porque você está reunindo a sua torcida ali, você está reunindo milhões de pessoas para ver o seu jogo, para fornecer ali o teu material, né, que é o que o Flamengo tem para oferecer, que é o time. E além disso, o Flamengo é um time financeiramente muito estável, que tem receitas grandes. Por quê? Por causa da sua torcida. Porque tem 100 mil sócios torcedores, por quê? Porque tem uma grande torcida, recebe mais cota de TV, por quê? Porque tem uma grande torcida, recebe mais patrocínio, por quê? Porque tem uma grande torcida. Então o Flamengo acaba sendo grande, acaba sendo rico, impulsionado pela sua torcida. E aí no momento ali que o torcedor está mais dificuldade de ver, não pode ir no estádio, não está passando o jogo na TV aberta, você simplesmente chega e cobra. É como se você estivesse esfaqueando as costas do torcedor, que tanto te ajudou no resto dos anos, e você não se contentou ficar ali um ou dois jogos, cara, porque o Carioca vai parar, eles vão entrar agora no Brasileiro, o Brasileirão vai voltar para Globo. Foram questão de 2 jogos, eles quiseram priorizar ali os 800 mil que eles iam ganhar em detrimento do que a torcida ia achar. E aí eu achei realmente uma coisa de louco, mas a gente também entra nesse assunto, né, porque a gente não vai ficar aqui só uma hora falando do Flamengo, a gente trouxe essa live para a gente falar no Aqui, ó. geral, né, na questão das transmissões, e aí o pessoal está comentando, né, Marcelo? Vamos interagir com o pessoal aqui e mais uma vez reforçando que a gente não está sendo anti-Flamengo aqui, pelo contrário, a gente está sendo pró-futebol, pró-torcedor brasileiro. A gente só é anti-Flamengo fora daqui, mas enquanto está no ar, a gente é super profissional. Aqui é profissionalismo. Vamos lá. Vamos ler os comentários da galera aqui, mandar um salve para quem entrou aí, um salve para todo mundo que está entrando aí. Salve pro Vitão do canal do Dávila, tamo junto, sempre dando aquela moral pra gente, pro Will, pro Juan. Pra Lanai, que entrou também para dar aquela força pra gente, comentou aqui. Salve para todos vocês. Carlos França, VJ, tamo junto. Boa tarde, rapaz. Vocês estão fazendo um grande trabalho. Sucesso aí, tamo junto, mano. Obrigado pela moral, pelo feedback, por acompanhar a gente, valeu? Esse tipo de comentário é o que dá mais ânimo pra gente seguir. Gente. Funciona muito. Salve pro Caio, pro Danilo, pro Edu, pra Ana Gabi Soares, pra todo mundo. Vamos ler aqui os comentários da galera. Comentário do Will. No jogo do Vasco, o lucro de Vasco versus Madureira foi 80 mil e uns quebrados. Aí, doações no Superchat, foi o que eu comentei. O Superchat, ele arrecada muito, porque o Superchat, ele é democrático. Você pode doar R$2, você doa R$2. Você pode doar R$200, você doa R$200. Você não pode doar nada, você não doa nada, mas está ali dando seu view, dando seu apoio para o time. O Superchat foi uma ideia maravilhosa, assim, da plataforma do YouTube que, assim, não só para as lives, né, de futebol, mas até em live de música, a galera doa para ajudar, né, na questão das cestas básicas que eles estão doando, do material que eles ajudam as pessoas também. A ideia do Superchat foi um ponto mega positivo. Um salve para a galera do YouTube. Estamos no YouTube também, já fazendo aquele merchan, se inscreve lá no nosso canal, dá aquele like. Tem mais comentário aqui pra gente ler. Lê aí, Daniel, os comentários. Tem aqui o comentário, ó. Tem um comentário do Lucas falando: os erros são cruciais que mancham praticamente todos os acertos. O pior caso ainda é o dos meninos que infelizmente vieram a falecer, né? O pessoal lá dos garotos do Ninho, e que falando que a postura
diretoria do Flamengo foi péssima. É outro caso aí. Eu costumo não tentar falar muito do caso, porque é aquilo que eu falei, né? A gente que acaba sendo flamenguista pode parecer que a gente está querendo ser anti-Flamengo em cima de uma tragédia, mas não é isso. Aconteceu a tragédia. A gente como torcedor aqui, a gente não sabe exatamente de quem é a culpa, né? Se é da diretoria antiga, se é dessa diretoria, nem a justiça ainda conseguiu decidir, mas a gente sabe que a condução por parte da diretoria do Flamengo, dessa atual, foi alguma coisa também foi muito deixou a desejar, né? Que mesmo que tenham chegado a um acerto, muitas das vezes deixaram de dar informação, falaram um pouco sobre o assunto. Então, eu acho que se posicionar nesse sentido, para mostrar que você realmente está fazendo alguma coisa, se estavam fazendo, né, como disseram, era crucial, porque a gente estava lidando ali com a vida de 10 meninos que acabaram perdendo a vida dentro do clube, né? E eram garotos menores de idade que estavam sob responsabilidade do clube, né? Então, é um caso bem frágil, não é frágil, esqueci a palavra agora. Então, é só um adendo sobre isso também, né? Reforçando o seu comentário, concordo, é complicado falar sobre isso, não sendo flamenguista, porque sempre vem aquela opinião, né, de você está criticando porque não é flamenguista, você é anti e tal. E mais uma vez, reforçando o que a gente falou aqui no programa, não é postura de flamenguista, a gente fala sobre futebol, em geral, a gente fala por todos os torcedores, né? Todas as torcidas aí, porque a gente é pró-futebol, pró-torcedor brasileiro, como eu falei anteriormente. Então, não tem nem motivo para a gente ser anti nesse momento, entendeu? A gente pode ser anti na mesa do bar, a gente pode ser anti conversando na faculdade, mas aqui a gente é pró-futebol e comenta para todo mundo. Não é só para a torcida do Fluminense, não é para a torcida do Vasco, a gente não é porta-voz de ninguém. Somos os próprios porta-vozes. A gente é porta-voz do Boleirando. Não, é de nós mesmos. Eu me responsabilizo pelo que eu falo, entendeu? O Daniel pelo que ele fala e a gente pelo que a gente fala no Boleirando, né? No caso. Ou seja, se você quiser processar o Boleirando, não processa o Boleirando, processa o Marcelo por algo que ele falou, entendeu? Vou colocar aqui nos comentários para você. Tá louco? Assim, tem mais um comentário do Cardoso aqui que ele falou fora do departamento de futebol, são atitudes pífias da diretoria, um desacato com o torcedor. Concordo muito, e muita gente tem esse nuance, né, de confundir a diretoria como um todo. Não, a diretoria tem várias partes, o departamento de futebol, departamento de esportes olímpicos, enfim. O meio do futebol e a questão administrativa é muito grande, não é uma parada que se restringe só... A gente está vendo lá o Marcos Braz, lá, né, o diretor de futebol, que faz um excelente trabalho, mas ele não tem nada a ver com isso de cobrar o ingresso, não. Isso não é algo que está na alçada dele, mas ele hoje, se não é o melhor, um dos melhores dirigentes do Brasil. Porque você vê o time que ele conseguiu formar com jogadores pincelados ali no mercado. Excepcional, não, ele é o melhor, não tem dúvida que ele é o melhor. Olha o time que ele montou, olha o que ele ganhou. Enfim, mas é aquilo, né? A gente não pode ignorar o que de ruim a diretoria do Flamengo fez, né? Agora, óbvio, o departamento de futebol, a parte humana do Flamengo, porque faltou humanidade nesses diretores do Flamengo para com as famílias dos garotos. Então, sempre vai ser algo que a gente vai lamentar, sempre vai ser algo que a gente vai pedir justiça. Cabe um programa mais para frente para a gente falar sobre isso, né? Já passou um tempinho, o assunto ele vem à tona às vezes quando algum familiar, né, ele toca no assunto, mas enfim, a gente vai tocando a bola aqui, vamos ler o resto dos comentários da galera para a gente dar uma interagida. Aí, Daniel, esse comentário aqui é para você. Mas antes, um salve para a Thaís, um salve para o Caio, um salve para a Ellen, tamo junto. Obrigado por acompanhar. E é isso, galera. Pode interagir com a gente, manda pergunta, manda opinião de vocês sobre o brasileiro, da polêmica das lives para quem entrou agora. Hoje nosso assunto é sobre isso. O Flamengo cobrou para assistir o jogo. Tem a questão dos streamings, né, que estão em alta agora nesse período de pós-quarentena, que não acabou ainda, mas o futebol voltou, né? Pós-quarentena no futebol, já voltou às atividades. E é isso, galera. Vamos interagir com vocês aqui. Vou deixar o comentário da Lanai para você e vou ler o comentário do Will por enquanto. O que eu acho sobre esse assunto não precisa cobrar para assistir. Transmite todos pelo YouTube e vende os direitos de imagem para as TVs dos Estados Unidos, Ásia. Sim, concordo muito com o Will agora, porque é aquilo, né? Os times eles têm que ter uma renda também. Então, vender os direitos é uma opção. É a opção dos times. Mas transmitir no YouTube é democrático para o torcedor. Ele é confortável para assistir. Eu assisti muito tranquilo o jogo do Vasco que foi transmitido pela Vasco TV no YouTube. Inclusive, quero deixar um salve imenso pro narrador daquele jogo, que foi muito engraçado ver ele narrando. Era um narrador de rádio narrando o jogo de streaming.
Então ele botava uma emoção ali, foi bem engraçado. Não tinha nem como Mas agora disfarçar. falando. Não tinha nem como disfarçar, a bola tava no meio campo, ele não podia falar que tava quase sendo gol. Não, o cara isola a bola, foi quase perdeu, incrível! Inacreditável. Não, mas eu acho que, assim, um ponto positivíssimo agora dessa quarentena, se é que tem alguns positivos, mas tem, foi essas transmissões ao vivo, né? A gente viu que na música deu certo, no futebol vem dando certo também. Então acho que é algo para os clubes continuarem apostando, porque é muito bom você ver um jogo que é narrado e comentado por personalidades do seu time, né? Que narra como um torcedor, como você gostaria de narrar se tivesse você no lugar deles. Então eu acho bem pertinente essa questão das lives. Um grande salve positivo para os times que estão fazendo isso, para o Vasco, para o Flamengo, que de certa forma fez também, né? Teve essa polêmica aí do Maicude, mas depois liberou para a torcida, então continuem com as lives, que é muito confortável para o torcedor e muito cômodo também. Lê os comentários da galera aí, Daniel, que eu não li. Então, teve esse comentário da Lanai falando que vou falar mal do Fluminense. Se eu começar a falar mal do time do Fluminense aqui, eu não vou parar hoje, né? Começando pelo Ourinho, que acha que é lateral esquerdo, mas, bom, não vamos atacar o Rondinho. Ourinho não me... É. E aí, aqui, ó, tem aqui o comentário do Lucas. Ai, droga, desapareceu. Cadê? Ressaltando que sou vascaíno, Flamengo relacionado ao futebol é... Droga, o Instagram tá me zoando? Flamengo relacionado ao futebol é excelente, fora dos gramados, muito a desejar. Até o próprio torcedor do Flamengo mostra satisfação. Realmente, nesses últimos dias, até o próprio torcedor do Flamengo, principalmente depois dessa decisão de acabar cobrando pelo jogo, tá muito bolado. E aqui, o outro comentário também, ó. De certa forma, agradeço o Flamengo por dar esse pontapé nessa nova era dos transmissões por conta dos clubes. Imagina que legal, várias emissoras transmitindo de vários países. Então, a gente vai falar um pouquinho também desses modelos de transmissão, né, amanhã, no programa que vai ao ar, mas eu já deixo a minha opinião, porque eu acho que a gente poderia seguir, principalmente o modelo de como é na Premier League, mas não tudo, porque, por exemplo, lá na Inglaterra não passa jogo em TV aberta, que eu acho que tem que ser pré-definido desde antes do campeonato, essa venda dos direitos, para qual emissora vai, por tudo, por organização, por visão de negócio, por segurança jurídica, das empresas que investem no futebol. Então, não sei exatamente se os clubes transmitiram, eu não sei também de onde eles tirariam toda essa receita que eles ganham da televisão, se eles conseguiriam, só com patrocínio ali pontual para o jogo, eles conseguiriam arrecadar o que eles arrecadam com a Globo, né, e que a gente sabe que é a Globo, né, que comanda a maior parte do futebol nacional. Então, acho que hoje, como os direitos, né, são vendidos individualmente, eu já não concordo muito, eu acho que tem que ser vendido pela instituição que faz o campeonato, nesse caso a CBF, mas lá na Europa, por exemplo, são as ligas que são formadas, que ali você consegue distribuir melhor, você não cria uma disparidade tão grande quanto é no Brasil, com você negociando individualmente, né? Mas aí, isso é papo para amanhã, porque amanhã o tema a gente vai destrinchar toda essa parte de modelos de negociação televisiva do clube, e a gente vai aqui, ó, Ricardo chegou perguntando qual é o tema de hoje. A gente está falando dessas polêmicas de transmissões de jogos, né, que tem acontecido nas últimas semanas, do Flamengo. Hoje, né, que a gente acha que a gente tem que começar a tocar nesse assunto agora, que a live já está passando, que hoje essa confusão de transmite na Flá TV, não transmite, como é que vai? TJD entra, rasgam a MP que criaram há 2 semanas atrás, né? Então a gente está falando um pouquinho esses novos modelos de transmissão também, né? Essa dificuldade também do acesso do torcedor a esses novos modelos, não só ao MyCud, ao YouTube, também, por exemplo, o DAZN, que chegou no passado, né? Que já chegou monopolizando a Sul-Americana para ele, né? Com transmissão exclusiva, então muita gente já não conseguiu assistir a Sul-Americana ano passado. Tem a Fox Premium, também, como a gente falou, que transmite o Campeonato Espanhol, né, que também é um canal fechado da Fox. Você tem que assinar um canal fechado dentro do canal fechado. E são preços assim que a gente paga R$100 às vezes por um preço de um pacote, né, de TV a cabo, e tem que pagar mais 20 para pegar o outro canal fechado dentro do canal fechado. Aí você fica... Aí não tem torcedor que realmente sustente, né? Aí o bolso pesa. E aí, Fox, grande abraço para vocês, hein? Estou muito do lado do torcedor, vocês estão maravilhosos. Eu pensei que agora, assumindo a Fox, o pessoal ia botar os jogos tudo na Fox Sport, mas continuou no Fox Premium. Eu tô aqui, Barcelona tá jogando agora, não deu para ver, porque tá passando no Fox Premium, e aí o campeonato italiano eu nunca mais vi, porque passa no DAZN.
Sul-Americana ano passado, só eu lembro eu entrando em site pirata para poder ver a transmissão do jogo, e aí a transmissão era de um site português, eu vi a narração com o cara falando lá todo em português de Portugal. Exatamente. E mais um adendo no comentário do Will, né, que ele falou que, como vascaíno, de certa forma, ele agradece ao Flamengo, né, por dar esse pontapé inicial. E realmente, cara, para não falar que a gente só critica, né, a diretoria do Flamengo, eu posso dizer que isso foi um acerto, que eles realmente foram pioneiros nisso, deram esse pontapé inicial. Foi uma atitude maravilhosa. Infelizmente, eles, né, sobrepuseram por um erro que veio depois, que passou por cima disso. A galera meio que não lembra, né, que o Flamengo deu esse pontapé inicial. Mas, pô, acho que é incrível a ideia. O Fluminense, né, vindo com a ideia da Flu TV, não sei se vai ser transmitido hoje, porque vai passar na Globo, né? Acho que não vai ser necessário. Vai passar também na Flu TV? Não vai passar na Globo, não. Vai ser só na Flu TV. Sim. E aí o TJD liberou, né? A notícia de agora há pouco, liberou o Flamengo para transmitir, mas aparentemente, pela nota que o Flamengo soltou, não vai transmitir, só se o Fluminense permitir. Então, eu não sei se vai transmitir áudio, né? E aí teve essa... Olha, eu sou a favor de que cada um transmita o seu, entendeu? O Fluminense na Flu TV para essa torcida, o Flamengo para essa torcida também. Porque, como eu falei, é muito bacana você ver alguém que torce para o seu time comentando o jogo. A gente se sente lá parte do processo, né, como torcedor. É bacana. Até na questão do clubismo também, né, quando a gente está no jogo, o clubismo vem à flor da pele. E o comentarista mesmo, ele narra torcendo. Às vezes tem um lance duvidoso para o adversário. Aí ele sempre vai ser parcial, né? É até engraçado esse ponto de vista, é interativo, a galera gosta. Eu, como torcedor, gosto também. Acredito que você vai gostar quando assistir pela Flu TV hoje. E é isso. Vamos ver o comentário do Ricardo aqui, que ele dá uma frisada sobre a NBA. Você falou tantos canais que eu me lembrei do motivo pelo qual hoje em dia assisto mais NBA do que futebol. O NBA League Pass é 30% mais barato do que o Premier. E isso eu nem conto os outros todos os canais e transmissões. Realmente, cara, realmente. O NBA League Pass, ele é totalmente acessível, não é um preço absurdo, astronômico, é mais barato do que o Premier e oferece uma infinidade de jogos, né? A NBA é muito inteligente na hora de formular suas tabelas, então acaba um jogo já começando outro, e são sempre ótimos jogos. Você tem uma opção de ver o jogo que você quiser, você pode agendar para ver aquele jogo, eles vão te avisando por alertas, porque quem tem a rotina corrida às vezes não lembra, pô, vai ter jogo sexta-feira, 10 horas, eu esqueci. O aplicativo vai te lembrar lá. Eu não tenho o League Pass, já tive, mas quando tive, aproveitei muito. Eu quero assinar de novo agora quando voltar à NBA, porque quero acompanhar, né, de novo essa volta da NBA. Assisto muito e, inclusive, recomendo para a galera do basquete que estiver assistindo, que gosta de NBA, assim como eu, que como fã de futebol também é fã de basquete, recomendo super que procurem por NBA League Pass no Google, assinem, é muito bom. Não estamos recebendo patrocínio da NBA, do League Pass, mas fica aqui a recomendação. E tem mais comentários aqui, ó. Vamos lá. Tava travando para mim. Eu saí, entrei e acabei perdendo a resposta. Se você quer responder, Daniel, a questão da Premier League, responde de novo pro Will, que ele caiu a conexão dele. O modelo da Premier League que você achou que era interessante. Eu achar eu acho que os clubes transmitindo, no caso do Flamengo, por exemplo, como foi agora, foi transmissão exclusiva, né? Eu acho que essa transmissão exclusiva, a não sei que venda para outros, tenha uma emissora realmente que transmita, também possa transmitir os clubes. Acho que se os clubes transmitirem sozinhos, eu acho que não é viável, porque eu acho que os clubes não vão conseguir arrecadar o que eles arrecadam com as emissoras de TV, né? No Brasileiro a Globo, né? Na Libertadores tem a Fox também, que eu acho que tem que estar presente no início do campeonato, acho que tem que haver acho que parte principalmente ou da federação ou de uma liga, como é lá na Europa, você vender os jogos, ter pré-definido quais são os jogos e quais emissoras vão transmitir. Eu acho que isso dá segurança, dá seriedade, passa para o seu público realmente a impressão de que você é sério, né? Não vai ter um jogo ali, o próximo jogo quando é que será? Eu tenho que ficar caçando para ver onde vai passar. Você sabe em qual emissora vai passar, quais times vai passar. Então, acho que esse modelo de você pré-determinar a venda antes do campeonato e que não seja de cada clube, porque, por exemplo, tá agora, né, o Bragantino subiu e aí ele não acertou com a Globo, porque a Globo transmite o Brasileiro, mas não vai transmitir o Bragantino. E aí a gente não sabe até agora, daqui a um mês vai começar o Brasileiro, não sabe onde é que vai ter jogo do Bragantino. Então, se você formulasse, se você vendesse o direito de transmissão para a empresa e vendesse, por exemplo, a federação vendesse, depois repartisse o dinheiro, para mim seria muito mais fácil, seria muito mais profissional, né, do que a gente ficar aí
cada time tendo que acertar. Um acerta com o Esporte Interativo, né? Falecido Esporte Interativo, acerta com a Globo, não acerta, e se não acertar, não passa um jogo no outro. Não, o torcedor não sabe quando passa, às vezes fica sem transmissão. Então, acho que a gente tem que profissionalizar, como ele falou, que essa NBA, a NBA dá um show na hora de se vender. Realmente, o futebol tem que correr muito atrás. Eu acho que a Premier League, principalmente, soube se vender. Eu acho que é um grande exemplo nos últimos anos. Se você vê a evolução de faturamento com transmissão de TV, é enorme. Eles assinaram um direito de transmissão de TV internacional por mais de 4 bilhões de libras. Você não chega nem perto do que a Globo paga pelo Brasileirão todo. E eles só venderam em direito internacional. Então, a gente tem que se espelhar nos grandes modelos, nos modelos certos, para que a gente possa, sim, começar a fazer um campeonato sério, forte, e que possa resultar no fortalecimento do futebol brasileiro, né? Sim, sim. E mais o comentário do Ricardo também, que ele colocou que quer ver como vai ser essa conexão ESPN e Fox, agora que a Disney unificou as duas, né? Cara, eu acho que, assim, a minha pretensão sobre essa unificada, né, da ESPN com a Fox, com a Disney, é que vai vir coisa boa por aí, sabe? Porque a ESPN é uma ótima emissora, não tenho muita crítica para realizar sobre ela, embora pela Fox eu tenha bastante, mas acho que vai ser benéfico para ambos. Quanto mais futebol, melhor. A gente vai juntando os campeonatos, vai unificando. A gente pode abrir outros canais sem cobrar. Alô, Fox, por favor, sem cobrar os outros canais, que você já paga por alguns canais e não quer pagar por outros. A gente tem outros serviços de streaming que a gente gasta dinheiro para assistir, então vai acabar saturando, é muita coisa para a gente assistir e acaba ficando ruim. Quem sai prejudicado nisso tudo é o próprio torcedor. E eles não conseguem enxergar que a audiência deles vem do torcedor. Então, se você não faz televisão para o torcedor, você não vai ter esse retorno, não vai ter essa audiência, não vai ter a venda do seu produto, né? Você não vai ter os seus pontos lá de Ibope quando a gente vai transmitir uma partida. Tanto entre clubes brasileiros quanto entre clubes internacionais. Porque o Brasil é um país que consome muito futebol. Muito, muito. É comum em ocasiões normais, né? Off-pandemia. Você está passando na rua e em todos os bares, restaurantes que você passar, tem uma TV que está passando futebol. E isso você passando, tipo, 10 horas da noite de uma segunda-feira, tanto quanto 3 da tarde de uma quarta, sabe? Sempre vai ter futebol passando ali. O brasileiro consome muito futebol. Mas, como o Ricardo bem falou, o futebol não sabe se vender como a NBA sabe se vender, por exemplo. A NBA, ela se vende muito bem, lucra muito bem, tem a transmissão muito bem organizada, tanto pelos canais em que ela é transmitida, quanto pelo League Pass. Então, que o futebol se espelhe nesse modelo da NBA. Que, pô, quem dera tivesse um David Stern no futebol, né, que é o comissário da NBA responsável por essa organização, que é exemplar. Mas enquanto não tem, a gente vai sobrevivendo com Ricardo Teixeira, José Maria Marins, Del Polo, eu esqueci até o nome do Del Nero, o Del Nero, e a gente vai sobrevivendo, né, no nosso futebol. Mas tem mais comentário aí, né, Marcelo? Tem mais comentário. Antes dos comentários, vou mandar um salve pra galera que tá entrando. Salve, Rodrigo. Salve, Vini. Vamos ler o comentário do Will aqui. É porque os nossos clubes são muito dependentes dos direitos de imagem da Globo. É complicado. Eu dou esse delay quando eu tô lendo, porque quando aperta aqui o comentário meio que sobe, aí dá aquele... Ficou todo confuso também. Os comentários, tá complicado. Alô, voluntários, se quiser um estagiário vir aqui para ler os comentários pra gente, estamos aceitando. É muito complicado, cara, super complicado essa questão, porque realmente eles são muito dependentes e eu nem excluo Calma aí que eu me perdi o raciocínio. Mas eu nem excluo o fato deles serem dependentes, porque realmente é muito dinheiro, então não tem como você não ser dependente desse dinheiro. É um dinheiro que ajuda muito os clubes. E clubes brasileiros são endividados. Isso aí é inegável. Isso aí é uma parada a maior parte da receita dos clubes é o direito de televisão, né? Então... Sim, exatamente. Você vê onde que tem a maior receita no Brasil. O Flamengo. Qual clube hoje é melhor organizado financeiramente no Brasil? E mesmo o Flamengo, que tem toda essa organização, também deve muito dinheiro. Então, esse dinheiro, ele pode parecer irrelevante. O Flamengo não deveria depender do direito de imagem da Globo porque tem muito dinheiro, porque está ganhando tudo e está ganhando mais dinheiro. Não depende, porque tem muita dívida também. Você paga salário, não só de jogador, mas da diretoria, você paga salário de funcionário do clube, você paga para
usar o Maracanã, por exemplo, que não é um estádio próprio do Flamengo, é do estado do Rio de Janeiro. Você paga por consórcio, no caso. E se você aluga qualquer outro estádio, você paga também. Então, tem uma série de questões envolvendo toda essa burocracia que tem nos contratos de televisão com os times. Então, se você, torcedor, pensa que seu time não deveria depender dos direitos mais da televisão, começa a pensar como seria se o seu time não recebesse esse dinheiro. Seria pior. Se hoje está ruim, seria muito pior sem. É ruim com ele e pior sem ele. Vê o exemplo agora do Cruzeiro, né? Que caiu e cortou tudo do direito de transmissão. E era basicamente o que eles tinham de receita para conseguir tentar viver dignamente esse ano, eles não vão viver. E a gente vem disso, dessa dependência também por conta justamente dessas dívidas. Você vê os clubes, o Botafogo, o Atlético Mineiro, 600 milhões para pagar isso. Se contentam aí com 100 milhões, com 80 milhões de direitos de transmissão, porque é o que eles vão conseguir no máximo, porque eles não são estruturados. E até o próprio Flamengo, né, como você falou que hoje é o clube mais rico, eu duvido que eles vão fazer isso no contrato do Campeonato Brasileiro, porque só ano passado eles ganharam mais de 250 milhões de reais, cara. Eles tiveram de receita, acho que 900 milhões, 250 só de TV, cara. É muita grana que a TV põe. Então, os clubes independentes, porque eles não conseguiram achar em outro local algo que dê tanto dinheiro quanto dá um direito de transmissão, quanto você recebe por um pay-per-view, principalmente o Flamengo, né, que a gente vai até abordar amanhã esses números, de quanto o Flamengo consegue só por pay-per-view. É mais que a maioria dos clubes do Campeonato Brasileiro. Então é muita grana que envolve esses direitos de transmissão. E os patrocínios aqui, eles são patrocínios totalmente pífios em relação à Europa. Hoje o Flamengo comemora que assinou um contrato de 35 milhões anuais e o Manchester United fechou um de 400 milhões anuais. Olha essa diferença, é muito discrepante. Então a gente tem muito a caminhar para conseguir chegar no nível, por exemplo, de Portugal, que não é nem a elite da Europa, que é ali, o pessoal diz que é a periferia da Europa, mas a gente está muito abaixo financeiramente dos clubes de Portugal, por exemplo. Então a gente acaba realmente sendo refém desses direitos de transmissão, a gente faz tudo por eles, a gente tem que assinar logo, a gente tem que pegar a luva, aí adianta a cota de TV, e aí depois não tem mais a cota de TV, juntando isso com o amadorismo dos diretores, né, dos dirigentes brasileiros, isso aí vira uma bola de neve que de repente, brum, acabou tudo. E um exemplo também muito claro assim, mais gráfico que isso não existe. O Vasco ganhando o que ganha de cota de TV, que ainda assim está no top 5 ali dos que mais ganham, está devendo meses de salário atrasado, todo mundo sabe, é algo de conhecimento popular, que o Vasco deve muito salário, e não é de hoje também, então, não só o Vasco, como outros clubes devem também, então, você imagina como seria sem esses direitos, né? Se com esses direitos o time ainda deve, sem eles, falência, né? O Vasco é uma aula de como você administrar um clube, porque o Vasco, com a projeção nacional que ele tem, com a quantidade de torcedor que ele tem, ganha um pouquinho mais também de direito de transmissão, é o time com mais número de sócios torcedores no país e não consegue sair do lugar, cara. Então você vê que a má administração, como ela consegue ferrar um clube que tem um potencial de ganho enorme. Corinthians, que a gente está vendo hoje, a segunda maior torcida do Brasil, cheio de dívida, fizeram um estádio lá, tiraram um estádio não sei de onde, estádio enorme, caro, custou mais de 1 bilhão, agora estão com 500 milhões para pagar, chega a dívida toda hora, você vê como uma administração consegue piorar ainda a situação do futebol brasileiro, que já é precário. Exatamente. Vamos ler o comentário do Ricardo aqui, que é corintiano, né? Acabamos de citar o Corinthians aqui. Mas antes, vamos deixar um salve para a galera aqui, um salve para o Wallace, que entrou, tamo Nicolas. Mais alguém entrou aqui? Salve para o Ricardo Marquito, tamo junto. Salve pro meu mano Lucas Justo, acabou de entrar, famoso Matheus Justo, tamo junto, mano. Salve pro Heron, toda a galera que tá entrando, tem bastante comentário aqui, vamos ler. Nossa, tem mesmo, tinha parado aqui, eu não tinha visto. Tem comentário pra caramba. Vamos intercalar, eu leio um, você lê outro, eu vou ler o do Ricardo primeiro aqui, aí a gente vai seguindo. O Ricardo falou que assiste NBA há 13 anos via League Gringo, e cada um dos 48 estados territoriais dos Estados Unidos tem uma subdivisão para que é a predominância das transmissões da NBA. Realmente, cara, a NBA ela se tornou algo muito global, né? Desde os anos 90 que teve aquela explosão, né, com o Michael Jordan e tal, que tornou a NBA o que ela é hoje, né, na questão de atingir público e atingir países off Estados Unidos, né, off até América Latina, que a NBA também é muito famosa na Ásia, na Oceania, na Europa. Então, é questão de administração, como você falou.
A Fox nos Estados Unidos tem um outro olhar, sabe? Ela, em conjunto com a NBA, fez uma organização impecável para que a NBA pudesse ser o que ela é hoje. Então, vou passar a bola para o Daniel para ele já ler os outros comentários. Tem seguir no nosso bate-papo aqui. Tem um comentário do Lucas aqui, devido à transmissão do Flamengo pela Flá TV, será que teríamos jogo? Mas o Flamengo avisou que vai transmitir com imagem, porque eu tinha visto que eles tinham soltado uma nota dizendo que eles não iam transmitir até segunda ordem, só se o Fluminense autorizasse. Ele até lançou um hashtag Não Joga Fluminense. Você, como tricolor, pode opinar melhor do que eu, né? Eu tô off, tô eliminado já. Então, cara, é aquela coisa, a gente acabou não entrando no assunto, né? A gente pode até entrar agora que a gente está nos minutinhos finais, 10 minutinhos finais, do que aconteceu hoje no Rio de Janeiro, que a gente está falando aqui de pé. Acho que a Ferj, o comando da Ferj durante o ano, acho que é o retrato da má administração do futebol brasileiro, que eles conseguiram fazer com o futebol do estado, que é o segundo mais importante do país. Então, a bagunça, porque o que aconteceu hoje não foi um time entrando na justiça com o outro, foi a própria Ferj, a Procuradoria, e a gente fala, a Ferj vem soltar notinha que, não fui eu não, aqui que não foi você, pelo amor de Deus, todo mundo sabe que a Ferj está envolvida nisso. Agora o pessoal vai todo mundo tirar o dela da reta, falar, não, foi a Procuradoria. A Procuradoria do nada ia querer investir em transmissão de jogo, pelo amor de Deus. E a Ferj só tem caminhado, acho que, para o declínio do futebol carioca, e essa administração horrenda que eles fazem, o pessoal, o Rubinho, que está aí há 15 anos. Marcelo, você já tem 20 e pouquinhos anos. Quantas vezes você viu um clube pequeno do Rio de Janeiro na Série B do Campeonato Brasileiro? Pouquíssimas vezes, que eu me recordo de cabeça só Macaé e Duque de Caxias. Duas vezes. Duas vezes. A gente já teve Bangu, vice-campeão, já teve América, terceiro colocado. A federação que não federa, cara. A federação que tá lá para organizar um campeonato carioca, mas que não investe em clube. Quantos estádios históricos que a gente tem aqui é praticamente abandonado. Moça Bonita não tem iluminação para ter jogo à noite. A gente não tem o estádio do Olaria, Rua Bariri. Não tem o estádio lá de Campo Grande, o estádio da Ilha da Portuguesa, os clubes de campos lá do Americano do Goitacás. São clubes que hoje praticamente somem do cenário nacional. A gente tem Volta Redonda na Série C, os clubes que tentam disputar a Série D, mas não sobem para a Série B. E a federação quer bancar o quê? Quer ficar pagando de boa zona, de poderosa? Você não tem poder nenhum, você não é nada porque você não faz nada pelo futebol carioca. E ainda só atrasa o futebol carioca, ainda se envolve nessa palhaçada aí do que aconteceu hoje e só mancha mais ainda a imagem do futebol carioca. É impressionante, cara. Eu fico bolado quando falo da Ferj, mas é impressionante, cara, porque é uma federação que consegue, ela, em vez de unir os clubes, em vez de tentar chegar num consenso, não, ela consegue separar, ela consegue criar rivalidade sem nexo algum. Para que fazer essa rivalidade agora de botar Fluminense e Botafogo de um lado, Flamengo e Vasco de outro? Qual a necessidade disso? Gente, aqui ó, o Lucas está falando também, o Marcisão lá em Macaé, abandonado, já teve jogo de Campeonato Brasileiro. Não é possível que a Ferj, que abocanha 10% de todas as bilheterias dos jogos do Campeonato Carioca, não tenha dinheiro suficiente para investir em infraestrutura, porque é o básico que o futebol carioca precisa, é infraestrutura. Reformar um gramado, tentar fazer a vistoria dos estádios para ver o que eles precisam, porque hoje o Campeonato Carioca tem Maracanã, Engenhão, São Januário, e Moça Bonita para jogo de tarde de manhã. O resto dos estádios, os grandes não podem jogar em Edson Passos, não podem jogar lá em Macaé, os clubes pequenos, não existe clube de interior aqui. Quando a gente vê a força do futebol no interior de São Paulo, a gente olha para cá, não tem a gente, vou jogar contra o Americano lá em Campos, a torcida deles vai. Não vai porque, primeiro, porque não está nem mais na primeira divisão, não tem estádio que suporte os grandes jogar. Cara, fala aí, Marcelo, senão... É complicado, assim, eu deixo uma pergunta no ar, qual vai ser o dia que a gente vai elogiar a Ferj? Eu acho que esse dia não vai chegar tão cedo, porque quem acompanha o nosso conteúdo sabe que a gente sempre está criticando a Ferj e críticas justas. Pessoas podem achar que, vocês têm marcação com a Ferj, tem algum tipo de preconceito contra a Ferj, mas, cara... Temos! Temos todos os tipos de preconceito contra a Ferj, tudo que possa ser possível. Mas eu friso que não é uma marcação individual, porque a gente não gosta, simplesmente eu não gosto. Não, a Ferj dá motivo para que a gente tenha esse tipo de abertura. É muito complicado. Assim, eu posso falar agora por mim. Nesses 2 anos, né, como acadêmico em educação física, consegui fazer eventos em alguns desses estádios, consegui conhecer a maioria dos estádios de times pequenos do Rio de Janeiro, conheci vários.
as instalações, adentrei, fui no campo. E, cara, tem tanto potencial ali para ser explorado que a federação que não federa é uma desfederação, né? E não explora, é muito complicado. Eu fico imaginando a importância, por exemplo, de quem mora em Olaria, de ter um jogo ali na Rua Bariri, da galera do América, que tem a torcida imensa no Rio de Janeiro. O América era por muito o segundo time, né? Todo mundo era vascaíno, tricolor, botafoguense, flamenguista e América. A galera tinha o seu time e simpatizava com o América, porque o América era o clube charmoso do Rio. E como o Rica bem falou aqui, né? O Bangu era para ser o nosso Guarani. O Bangu foi vice-campeão brasileiro. De uma importância enorme, passou diversos craques no Bangu. Se vocês querem um exemplo aí, recentemente, né, anos 90, passou o Neto, do Corinthians, que hoje é comentarista, jogou no Bangu. E é uma indignação. Foi vice-campeão brasileiro, né, cara? Vice-campeão brasileiro contra o Coritiba. Pô, uma final com o Maracanã lotado. E não perdeu por muito. O Bangu poderia ter sido campeão, tinha total condição. O Rick agora falou do João da América. O time do América é uma pipa, estou envergonhado. Então vamos que vamos. Vamos olhar os comentários da galera aqui, que daqui a pouco vai acabar a live. Então vamos. Falta aqui uns 5 minutinhos. Vamos. Tá aqui o Lucas perguntando aqui. Não, estão perguntando aqui se o estádio da Ilha do Governador está desativado. Não tá, né? Teve jogo semana passada lá, mas é aquela coisa, né? O estádio que não dá para ter muito público, é aquela época que o Botafogo e o Flamengo se utilizavam, né? Com o Campeonato Brasileiro, que eles armaram, né? As arquibancadas móveis lá, mas tiraram, só tem uma arquibancada lá, não dá para ter jogo ali, e acaba acontecendo isso, a gente acaba perdendo os nossos times pequenos, a gente não tem mais nenhum referencial, a gente não tem aqui no estado do Rio de Janeiro um time pequeno campeão. Quanto tempo? Desde 66, eu acho, com o Bangu. Não tem. Não tem. Você vê em São Paulo, às vezes, o Ituano chega, o Audax chegou na final. E aqui no Rio a gente não tem. A gente tem os 4 grandes que jogam o Carioca muito... quero passar logo. E acabou o estadual do Campeonato Carioca. E hoje a federação que simplesmente rasga o regulamento que ela mesma fez. Tem mandante para a final da Taça Rio. Eles sortearam o mandante, eles tiraram a bolinha. Como é que eles vão depois entrar com uma ação no tribunal para dizer que não tem mandante, que é jogo único, não tem mandante? Eles estão rasgando o próprio regulamento que eles fazem no campeonato, que eles tanto forçam para fazer. É o que você falou, uma desfederação, não é uma federação. Porque comandar não comanda, né? Só atrapalha. Se deixasse os 4 clubes lá, por mais que bagunçado que seja, eles ainda organizavam um campeonato carioca melhor do que a FERJ. Verdade. Vamos ler os comentários que não lemos ainda, então vamos lá. Acho que pegaria mal, por um lado, poucas horas antes da bola rolar, o Fluminense não entrar em campo. Amplo favoritismo da equipe visitante. Concordo. Will, fui digitar e sair, kkk. Enfim, os patrocinadores estão começando a pagar mais. Landim foi para Brasília, pegou patrocínio estatal de 50 milhões. E o Campelo voltou chupando o dedo. Exatamente, cara. É o retrato do despresidente que tem o Clube de Regatas Vasco da Gama, né? Um cara que assumiu dando um golpe e... Enfim, eu tenho todas as críticas possíveis para ele. Eu poderia ficar 1 hora aqui criticando o Campelo e muito mais de 1 hora acabar lá, porque eu tenho um desprezo total por esse cidadão. Isso aqui não tem caráter nenhum. O Rick comentou que o Corinthians está o Corinthians está com 3 meses de salário atrasados. Aí, realidade do futebol brasileiro. Vamos lá. Transmissão com imagem confirmada, claro, se houver jogo. Comentário do Lucas. Vamos lá. Que a gente não leu ainda. Eu falei que 1 hora ia mudar muita coisa. Aí, ó. Quando a gente entrou na live, não ia ter transmissão com imagem. Agora já vai ter. Mais comentários do Cardoso aqui. O Campeonato Carioca está gerando desinteresse dos próprios clubes grandes do estado. Lamentável. Realmente. Há muito tempo já. O Campeonato Carioca já era mais atrativo há anos. Enquanto o Paulista é bem mais, inclusive. Um campeonato que já tivemos grandes jogos clássicos e viradas. Cara, sobre isso, eu já vou emendar com a nossa dica cultural do livro que tem isso, né? Com esse assunto do Campeonato Carioca, ser um campeonato com grandes jogos, clássicos, viradas. A dica cultural de hoje, né, o nosso livro, semana passada o Daniel recomendou o livro, eu vou recomendar essa semana, que é a biografia do Alex, nosso querido Alex Cabeção, do Desimpedidos, que acompanha aí, sabe o que eu estou falando, o Oráculo. Nesse livro do Alex, ele fala que quando veio para o Flamengo, ele
estava maravilhado de jogar o Campeonato Carioca, ele estava muito empolgado, porque o Carioca era isso, né? Era um campeonato de 30 segundos aí, Marcelo, já estamos terminando. Opa, vamos lá então. Que vamos para a apito final. Um salve para todo mundo que está acompanhando aí, que acompanha a gente essa live inteira. Tamo junto. Continue acompanhando nosso conteúdo. Quinta-feira tem podcast. Toda semana tem live. E vamos que vamos. Tamo junto, galera. Valeu! Exato, galera. Sigam todas as nossas redes. E até a próxima. Mais uma live já foi.